Hoje nós temos o nosso irmão presbítero Adriano Beccari, que vai transmitir a palavra. Glória a Deus para nós, e vai ser uma benção. Depois nosso irmão Sérgio vai fazer a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, pensa no irmão que veio bonito hoje, hein, irmão? Bonito ele já é, né? Estou dizendo que o cara tá, pelo amor de Deus, ó. Brinca com o homem, rapaz. Amém? Ó, se quiser ser curado pelo guspe aqui, ó, só pegar essa capinha aqui que... Opa, tirar aqui. Graça e paz, irmãos, bom dia! Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus! Eu acordei 5h30 da manhã, muito feliz pela oportunidade que eu tinha hoje de compartilhar uma palavra com os irmãos. É a primeira vez aqui que eu faço isso, embora já tenha tido essa oportunidade algumas vezes. Toda vez para mim é como se fosse a primeira. E eu fico muito assim, apreensivo para esse momento, porque eu entendo a responsabilidade do nobre momento da palavra. E aí, conversando essa semana, né, ontem inclusive, falei: Cleberson, tem tanta coisa assim no meu coração. Eu tirei 12 dias de férias que acaba hoje, amanhã eu volto a trabalhar, e eu tirei um período de leitura da palavra um pouco mais amplo. A gente tem vivido tantas experiências nos bastidores da igreja, na expressão da igreja, tanta coisa que daria para ser dito, mas eu tenho tanto assunto aqui. Ele disse: mas o que está mais queimando no seu coração, assim? O que mais assim tem te pegado por dentro, assim? Aí eu pensei em muitas coisas e eu cheguei no consenso que a coisa que tem mais me impressionado, pelo menos nos últimos 2 anos, assim, de uma maneira muito viva e muito clara, e no último ano especificamente, Deus tem vindo por esse caminho, assim, de uma maneira muito poderosa, é a graça de Deus. E eu confesso que eu sou convertido desde 2005. Quando eu chego em Jesus, eu chego extremamente estrupiado. Eu chego 4 meses depois de ter entregue o meu pai. Meu pai faleceu dia 2 de janeiro de 2005, vítima de cirrose. Eu fiquei 3 anos e meio com meu pai dentro do hospital. Quando meu pai tinha 33 para 34 anos, a idade que eu tenho hoje, 33 anos, meu pai descobriu o diagnóstico. Ele era alcoólatra. E foram 3 anos e meio de muita luta, de muita batalha, muitas hemorragias. Um tempo muito difícil. Eu era adolescente, tinha autorização para entrar no hospital. A única pessoa que meu pai tinha presente na vida dele era eu. Então, dos 14 aos 17 anos, que foi quando ele partiu, 17 anos e meio, a gente viveu essa batalha dentro do hospital. E quando o meu pai partiu, para mim, o chão se abriu. Eu achei que minha vida tinha acabado. Meu pai se separou da minha mãe, tinha 8 anos de idade. Eu fui morar com ele. Com 17 anos ele partiu. Então, eu tive muita convivência com ele. Eu fui um filho do coração, um filho muito planejado pelo meu pai e pela minha mãe. Então a gente tinha uma relação assim muito, muito, muito profunda. Quando eu perdi meu pai, para mim a vida perdeu sentido. Falei: o que eu vou fazer agora, né? Como que vai ser isso? E mal sabia eu que por trás desse enredo, 4 meses depois, eu conheceria meu pai. E sabe, irmãos, eu estava meditando essa madrugada, depois que eu acordei 5 horas da manhã, eu disse: tudo que a gente busca sempre é conhecer o Deus da graça. Tudo que a gente busca como seres humanos que nascemos numa condição pecaminosa, numa condição de que só a graça de Deus pode preencher você no seu homem interior. E de 2005 até agora 2021, indo para 2022, faz mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano especificamente, que Deus ele escancarou esse assunto da graça para mim. O evangelho da nova aliança, o evangelho que restaura, o evangelho que te transforma de dentro para fora. Então é com base nessa verdade que tem queimado no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Então assim, eu estou muito esperançoso, vou pedir para os irmãos me ajudar aqui, que a gente consiga seguir, porque eu sempre faço esse planejamento aqui, mas não dá muito certo, mas hoje vai dar.
porque eu fujo dele, mas eu vou ser fiel naquilo que o Senhor queimou no meu coração. Então os irmãos vão me ajudar aqui. Então a graça para anunciar as boas novas. Irmãos, eu não sei o que passa na tua cabeça quando você pensa que Deus te escolheu para ser ministro do evangelho dele. Porque todas as promessas em Deus são nele o sim e por ele o amém, para que a glória de Deus se manifeste em vós. Irmãos, eu vou começar aqui por Hebreus 4, do 14 ao 16, para a gente entender algumas coisas, mas assim, eu gostaria que você estivesse muito atento ao que você vai ouvir, porque das 5:30 da manhã até agora, e quase que eu chego atrasado, que eu vim de aplicativo, eu estou com essa palavra tão viva no meu coração, assim, eu estou com esse assunto tão, assim, eu vim me sentindo tão amado aqui no aplicativo, eu vim pensando, Deus, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente carrega, e assim, não conversei com o Cleberson, não falei do meu esboço para ele, só me acendeu uma luz gigantesca quando eu estava preparando, aí eu tive que mandar um áudio para ele, falei, Cleberson, a graça de Deus, ela vem muito antes da lei. Ele disse, claro, meu irmão, isso é novo para você? Eu falei, não sei se é novo, mas explodiu aqui. Então, o intento original de Deus, você foi criado por Deus num ambiente de graça. Você é feito por um pai que o DNA dele é a graça expressa, né? E a graça, leia-se também o amor de Deus, porque a graça é a expressão do amor de Deus. Um amor que, Romanos 11:33, diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Irmãos, como entender esse amor? Porque tudo aquilo que você busca entender um porquê, um motivo. Por que que ele te amou? Por que que ele te escolheu? Por que que você está sentado aqui? Por que que ele se apresentou a você como Deus da graça? Por que que ele não olhou para nada, absolutamente nada, e ele decidiu te amar primeiro? 1 João 4,19 diz, e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, e eu quero começar daqui, de 1 João 4,19 para entrar em Hebreus. Você nunca vai conseguir compreender a graça de Deus, se você pensar que esta graça, ela parte de você. Você não é fonte de amor, você é expressão de amor, você só o ama, porque ele te amou primeiro. A grande questão é que, sem perceber, muitas vezes é apresentado para nós um evangelho de justiça própria, ao qual parte de mim. Irmão, você só consegue responder ao Deus da graça, a esse amor absoluto, a essa entrega sem explicação, a esse amor que pegou tudo que tinha e entregou por mim e por você. Quando você compreende isso, é que você responde em amor. Porque Deus não ama, Deus é amor. Quem ama então, Adriano? Você ama. Quando Deus criou você, Ele criou para que o DNA dele fosse expresso através da minha e da sua vida. E aqui vai uma responsabilidade muito grande, irmãos, porque nós como igreja temos, né, o ministério da reconciliação conosco. Nós somos chamados para abrir a porta, nós fomos chamados para colocar os filhos à mesa, nós fomos chamados não para ser a justiça de Deus, numa severidade que ao invés de abrir a porta, fechar. Nós somos sim a justiça de Deus, mas a justiça de Deus que é apresentada aos homens mediante a graça. Porque se a gente não entende esse detalhe, a gente se torna muito duro, muito severo. Esses dias eu estava tendo uma conversa com o Cleberson, ele disse, Adriano, posso te dizer uma coisa? Eu falei, pode. Ele disse, você se cobra muito. Posso te falar com muito amor e carinho? Você não está desfrutando nessa área, porque você está dependendo mais de você do que do Senhor. E quando eu terminei uma conversa de 1 hora com ele, eu tive que falar, Deus, me perdoa. Fiz isso com ele, diante do mundo espiritual, e depois fiz sozinho. Deus, me perdoa. Porque se eu estou olhando mais para mim do que para o Senhor nessa área, eu estou pulando fora dessa agora. Mas vamos avançar aqui, irmãos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda
a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento oportuno, ou no momento da necessidade. Irmãos, o momento oportuno é hoje, é agora. Essa é uma mensagem que ela tira você do centro e coloca Jesus no centro. Você não tem um sumo sacerdote que não te conhece, que não conhece a sua natureza. Você tem um sumo sacerdote que se propôs a vir em carne e conhecer todas as suas limitações. Sendo Deus, não usurpou o ser Deus. Se esvaziou até a morte de cruz. E por que ele fez isso? Porque você não era capaz de fazer. Eu não sei se faz sentido para você, mas o Evangelho começa em João 19:30, que diz: Tetelestai, está consumado. Na cruz do Calvário, a obra consumada é a expressão e a manifestação da graça para mim e para você. É Deus dizendo: eu conheço a sua limitação. Aquilo que você não pode fazer, eu posso. Então aqui eu vou te dizer uma coisa, não contrariando quem já disse que nós temos que fazer aquilo que Deus não fez. Porque me parece um pouco incongruente, mas eu quero que você entenda que quando você compreende a graça de Deus, preste bem atenção nisso. Deus não te chamou para fazer, Deus te chamou para expressar o que Ele fez. Isso não te coloca em inatividade, mas isso não faz de você criar um novo evangelho, criar uma nova roda, tentar fazer algo que justifique o que você está vivendo. Não, não, não. Você foi agraciado, irmão, e você foi chamado para expressar essa graça em todas as esferas. Escute isso. O mundo hoje, a ardente expectação, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O filho, ele conhece o coração do pai. O filho, ele tem como uma marca registrada a expressão. Ele confessa e ele expressa essa graça. Porque ele sabe, eu sou amado. O meu sumo sacerdote, irmãos, o primeiro sumo sacerdote foi Melquisedeque. Não foi Arão. Você está debaixo da lei do amor. A lei nunca, absolutamente nunca aperfeiçoou. Então por que Deus criou a lei? Os mandamentos, Adriano, só para que Ele pudesse manifestar a graça para mim e para você. Só para que Ele pudesse mostrar para você qual é o significado da graça. Só para que Ele pudesse te dar um extrato e dizer: olha, essa fatura aqui, meu filho, você fez, mas não aguenta pagar. É só para isso. Agora a lei do amor, que vem muito antes, que vem da ordem de Melquisedeque, e hoje é um dia que nós vamos sentar à mesa, essa nós precisamos compreender profundamente. Essa nós precisamos compreender o que isso significa. O que significa eu ser desse sacerdócio. E não somente ser desse sacerdócio, mas eu ser um sacerdote desta ordem de Melquisedeque, a saber, Cristo Jesus. Uma tipologia de Jesus Cristo. Vamos aqui avançar para o próximo slide, por favor. Hebreus 7, do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Abraão, em Gênesis 14, tem um encontro com Melquisedeque, voltando de uma batalha. E ali você vai ver a primeira expressão, da nova aliança, a manifestação através de Melquisedeque, que nós vamos aqui conhecer através do texto. E é muito importante você entender o que está em Hebreus 7, para você saber o que quer dizer isso, Adriano. Eu não ser parte do sacerdócio de Arão, mas ser de Melquisedeque, é saber Cristo Jesus. Vamos lá. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá.
tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção, eu não sei se você compreendeu, mas o sacerdócio lá de Arão, não havia um juramento envolvido. Aqui está dizendo que você tem uma melhor esperança, porque o teu pai, ele fez um juramento ao teu respeito e ao meu. Tem um juramento envolvido nesse sacerdócio. Ele é eterno e existe ali uma palavra empenhada, existe ali uma segurança para mim e para você. Deus, ele jurou. Tem um juramento ali da parte de Deus. Tem um compromisso, tem uma chancela. E ele é um sacerdote eterno. Agora vamos avançar. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Meu Deus, aqui nós vamos começar a entender qual é o compromisso que Deus tinha com esse sacerdócio. Qual é o compromisso que Deus tem com a graça de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:32 ou 8:35, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tem um ponto de interrogação na minha e na sua Bíblia. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, colocou seu próprio filho como fiador, pegou seu próprio filho e entregou por mim e por você. Aquilo que você não podia fazer, ele fez por você. Essa é a boa notícia do Evangelho. É isso que o mundo clama para ouvir. O mundo não aguenta mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não te chamou para ficar falando para as pessoas, se é certo, se é errado, se é certo, se é errado, se é certo. Não, Deus te chamou para ser um ministro que indica a árvore da vida. Deus te chamou para corrigir o intento original. O intento original é dependência de Deus. Aquele que conhece a graça de Deus, ele não precisa viver com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, você não foi projetado para isso. Você não dá conta de viver assim. Isso não é de dentro para fora. Isso tem prazo de validade. Por isso que você não pode compreender a graça de Deus na esfera da justiça própria. Você precisa entender definitivamente o que significa a obra consumada da cruz. O que significa Deus pegar o seu único filho e moer na cruz do Calvário para pagar a minha e a sua dívida. É isso que as pessoas precisam ouvir. E, às vezes, você pregando o Evangelho, as pessoas olham e dizem, mas só isso? Eu não preciso fazer nada. Digo, não, você só precisa aceitar que você é amado. E quando você aceita que você é amado, a partir dessa interpretação do amor de Deus, muitos frutos vão surgir. Mas como assim? Não preciso? Não. Você só precisa se render a esse amor. Isso é... Você foi projetado, seu córtex cerebral, uma das coisas que o pecado causou em você, é que tudo tem que ter um porquê para você. Todas as coisas você quer de maneira lógica, dizer, não, mas como que eu vou ter acesso a isso e isso? Como que eu vou viver isso se eu não fiz isso? Está programado, você sempre vai ver, isso é uma coisa assim intrínseca, por isso que você não pode viver pela mente. Você tem que colocar a mente de Cristo em você. Por isso que é muito sério você viver uma vida no Espírito, como o Sérgio nos ensinou no domingo anterior ou no retrasado. Não uma vida na alma. Porque a tua vida na alma, ela vai muitas vezes te conduzir a um caminho perigoso. E que vai desembocar numa coisa chamada justiça própria, que é muito séria. Que vai entrar em rota de colisão com isso aqui que nós estamos aprendendo. Mas vamos avançar. Mas porque permanece, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Pela morte foram impedidos de permanecer. Volta, mas porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Volta, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos terminando. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo.
Agora olha que lindo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Irmãos, isso é muito sério. No sacerdócio de Arão, uma vez por ano, o sacerdote ele ia entregar o sacrifício, ele transferia o pecado dele e do povo para aquele cordeiro. E se ele tivesse em pecado, inclusive ele, se ele tivesse ali numa condição inadequada, ele morria. Por isso ele entrava com uma corda aqui na perna, você puxava e elegia outro. Uma vez por ano. Por quê? Porque não era permanente, não era eterno, era paliativo. Esse nunca foi o propósito de Deus. Deus é eterno. Aquilo que Deus faz não tem prazo de validade. Foi isso que Ele fez por você, eternamente. Ele te colocou à mesa. Agora vamos lá. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus foi mortificado na carne, mas Cristo foi ressuscitado no Espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Um corpo que tem prazo de validade, como o Sérgio nos ensinou. Um corpo que é corruptível e, portanto, um dia será glorificado e vai ser revestido da incorruptibilidade. Há uma glória que nos espera. Deus não fez isso para que você viva 70, 75 anos bem. Não, eu não te falei de algo que tem prazo de validade. Eu não estou te dizendo de uma coisa que vai durar aí alguns anos. Não. Eu estou te dizendo de algo que Ele conquistou para mim e para você eternamente. Se você entender a graça de Deus, tudo que você faz, absolutamente tudo, ganha sentido. Por que você está sentado aqui me ouvindo? E eu quero te dizer, você está enrolado. Porque uma vez que você escuta o Evangelho, você é portador das boas novas. Há uma responsabilidade agora de expressar e confessar o Evangelho. Duas coisas poderosas. Aquilo que eu falo tem que ser concernente com aquilo que eu vivo. E então há uma explosão. Irmãos, não tem jeito. Quando você chega perto de alguém que conhece a graça de Deus de maneira profunda, você quer estar colado nessa pessoa. Quando você chega perto de alguém que te faz se sentir amado, quando você chega perto de alguém que tira os seus olhos de você e coloca os seus olhos em Jesus, é perto desse tipo de gente que você é aperfeiçoado dia após dia. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. As pessoas, quando se encontram com a igreja, elas precisam ser cheias de esperança, de fé e de amor. Todos aqueles que são a igreja precisam se manifestar em fé, esperança. Até um dia conversando com o Gabriel, eu disse: Gabriel, eu tive um entendimento. A fé e a esperança é o que sustenta o amor. É como se a fé e a esperança fossem as rodas que faz o amor transitar, que faz o amor entre nós ser a esperança da glória, que faz o Espírito que habita em nós jorrar vida aonde Ele te enviar. Roda mais um, irmãos, que fique claro que foi uma única vez, de uma vez por todas. Temos aprendido há 1 ano e meio com o Kleberson, com o pastor Marcelo. De uma única vez, de uma vez por todas. Passado, presente e futuro. Deus é atemporal. Deus, Ele não está preso na linha do tempo. Quando Ele entregou Jesus na cruz do Calvário, Ele resolveu a história do pecado. Ele extirpou. Por isso está escrito: aquele que crer em mim não será julgado. Mas aquele que não crê já está julgado. A cruz é o julgamento. O amor de Deus foi expresso através da cruz. E você, diante do Evangelho, só tem 2 caminhos:
Preste muito bem atenção. Nós como igreja, nós temos a missão de apresentar o evangelho. Um rega, o outro planta, mas é Deus quem traz o crescimento. Toda vez que você anuncia o amor de Deus, o evangelho que tem o poder para transformar, a pessoa que está ouvindo, ela só tem 2 caminhos: aceitar ou rejeitar. Ou ela se agarra nesse amor e ela entende, né? E é por isso que a mensagem é: arrependei-vos. Mas arrependei-vos do que, Adriano? Todo mundo só olha para o pecado. Todo mundo olha, arrepende do que você fez. Não, não é isso não. A base desse arrependimento é: se arrependa de ser independente, se arrependa de continuar vivendo de acordo com aquilo que você acha que é certo, que é errado, uma vida sem propósito. Você não foi projetado para isso. É Deus anunciando o intento original, o projeto que Ele tem para mim, para você, e Ele está te dizendo: se arrependa de ser independente, larga a árvore do conhecimento do bem e do mal e volte a comer da árvore da vida. Essa é a graça de Deus. Vamos lá. O justo pelos injustos. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos analisar esse texto junto. Primeira coisa, em Cristo Jesus. Vamos de trás para frente aqui. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir do momento que o senhorio de Cristo é sobre a minha vida, o que Ele fez na cruz do Calvário é válido para mim. Tudo que está sobre Jesus está sobre mim. Se Ele extirpou o pecado, então nós podemos viver o que Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Porque agora eu não me alimento mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu me alimento da árvore da vida. O pecado não tem mais poder sobre mim. Eu sou livre da escravidão do pecado. E aqui é uma coisa muito interessante, porque de maneira muito clara mostra para nós que a santidade, ela é um fruto. É por isso que nós não podemos chegar para ministrar o evangelho primeiro dizendo para as pessoas: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Esses dias atrás eu ouvi de Deus: não ouse tentar transformar quem você não foi capaz de amar. Leia-se: tentar transformar é através do evangelho. Eu tenho muita consciência que eu não tenho condição nenhuma de transformar ninguém. Mas Deus disse: sabe o que acontece? Nós estamos tentando transformar para depois amar. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Ele amou, Adriano? O mundo. Nós fomos eleitos nele desde a fundação do mundo. Isaías 46, verso 9, verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e como a mim não há outro. Eu sou Deus e como a mim não há outro, que faço conhecido o fim das coisas no começo dela, e toda a minha vontade prevalecerá. Você nasceu para iniciar uma obra que já está acabada. Você é fruto do propósito de Deus. Você nasceu e a graça de Deus te encontrou, não foi por acaso. A graça de Deus te encontrou, não tem jeito. Você é filho amado em quem o Pai tem todo prazer. Ele te chamou e te comissionou a anunciar essa graça maravilhosa. Porque, irmãos, assim, a maior expressão de gratidão que nós temos quando nós compreendemos o evangelho é anunciá-lo e expressá-lo. Cristão e egoísmo são duas coisas que não combina. Se você é alguém que diz: não, mas pregar o evangelho é para alguns, a sua vida tem que ser a pregação do evangelho. A sua vida tem que ser a expressão da graça de Deus. A sua vida tem que declarar para o mundo que você nasceu dele. Esse fruto agora da árvore da vida tem que ser visível. Tem que ser uma coisa palpável. Você, por muitas vezes, vai ser a primeira página da Bíblia que as pessoas vão ler. Eles vão perguntar: da onde que veio isso?
O mundo em crise, nós em Cristo. O mundo batendo cabeça, no meio de uma pandemia, economicamente lastimável. Ainda não tivemos todos os reflexos que há uma projeção de ter. Fica tranquilo, você não é daqui. Você faz parte do reino de Deus. A embaixada dos céus te garante. Ainda que o seu homem exterior ele se corrompa, o seu interior ele se renova de dia em dia. Porque a sua leve e momentânea tribulação há de gerar um eterno peso de glória. Deus está preparando você. Tudo que está acontecendo ao seu redor é para que a expressão da graça seja, é para que a luz ela seja ampliada, para que as pessoas olhem e digam: uau, como é que você está de pé? Como Cleberson, debaixo de uma sentença, irmão, você sem cirurgia. Eu estava perto de você o dia que você recebeu a sentença. Como que você conseguiu dar a resposta que você deu? Como que você conseguiu perder quase 30 quilos? Como que você conseguiu prevalecer? E eu vou te falar, te conheço há pouco tempo, mas a gente vive muito, muito, muito perto. Como essa situação aprofundou você nas verdades da graça de Deus. E hoje, quem caminha muito perto do Cleberson, assim, frequenta a casa dele, sabe? Ele nem precisa abrir a boca para você ver a graça manifesta nele. Porque nós que estávamos próximos, nós vimos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nada fugiu do controle do seu Deus. Eu não sei como é que você está aí. Eu não sei como é que você está aí. A gente não escolhe o trajeto que nós vamos percorrer. Aquele que nos criou sabe quais são os caminhos que nós temos que percorrer. Quais são as experiências que nós temos que ser submetidos. Você sabe qual que é a única experiência que eu pedia para Deus para não vivenciar na minha vida? Entregar um filho. Antes da minha partida, um filho meu partisse. Agora eu vou te dizer como Jó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Parece que desde quando eu nasci, que eu era uma criança, eu já tinha dentro de mim essa consciência que eu passaria por essa experiência. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso aconteceu dia 17 de dezembro de 2015 para 2016. Se hoje Deus dissesse: Adriano, por tudo que você viveu até aqui, 2021, se a gente pudesse voltar a fita, você mudaria essa história? Eu não mudaria. Eu não mudaria. Porque essa história, ela apresentou para mim a graça de Deus de uma maneira profunda. Essa história tirou o Adriano totalmente do centro. Essa história mostrou para mim que a única coisa que eu preciso ser é filho. E a única consciência que eu preciso ter é que eu sou amado. Só isso. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. A Wesley gosta dessa. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é um versículo que você tem que imprimir ele, pôr na carteira, todo dia você leia ele. Eu fui feito em Deus, sabedoria, redenção, justiça. Isso é muito forte. Isso é quem você é. Isso foi quem Ele te fez. A graça de Deus, ela vem de uma maneira assim. Volta para mim, por favor, no primeiro slide. Só uma coisa aqui. Que legal, aqui o finalzinho. Olha lá, a fim de recebermos misericórdia. Olha lá, olha que lindo. Essa madrugada Deus falou comigo nisso aqui. Misericórdia é uma coisa que você recebe. Quando te apresentam a Jesus, a misericórdia é uma coisa assim que você fala: uau, eu mereci o inferno e Ele pagou a minha dívida. Mas nesta manhã Deus manda eu te dizer que tem um caminho mais profundo. Ele está te chamando a achar. Olha que coisa linda. E encontrarmos, achar
Você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E encontrarmos graça. A misericórdia te alcançou, mas tem um nível mais profundo, é você achar a graça de Deus. E a graça de Deus te achar. Quando você encontra essa graça, e essa graça te encontra, você não é o mesmo. Pode avançar, irmão. Volta lá. Mais um. Olha que legal, irmão. 1 Coríntios 15, 54 e 58. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, irmão, a força do pecado, como eu já disse antes, é a lei. Mas a graça é a força sobrenatural que Deus liberou sobre a sua vida, para andar em vitória. Sem compreender essa graça, é como se você fosse portador de uma grande herança, mas não soubesse disso. A misericórdia, ela atua em uma sentença que havia sobre a sua vida e não será mais cumprida em você. Alguém cumpriu no seu lugar. Essa é a misericórdia. Mas a graça é te colocar na mesa como filho e te incluir no testamento. Por isso está escrito que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você não souber disso, você não desfruta, porque, como eu tenho aprendido com meu irmão, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Você não pode desfrutar da graça de Deus sem que antes você creia que essa verdade é sobre você. O crer, a fé, é tomar posse do testamento. Irmãos, isso é muito profundo, porque tem muita coisa envolvida aqui. A autoridade de Deus sobre a mim e sobre a sua vida tem a ver com esse entendimento. O intento original, você foi criado e a primeira coisa que Deus te entregou quando você foi criado foi o domínio, o governo, e a graça de Deus é o caminho que Deus tem para restituir o governo esse que o Cleberson mencionou aqui hoje. É esse o governo que vai colocar as coisas no lugar, não é o governo do Bolsonaro, não. Não ore para Deus, como o Cleberson disse, fazer o que ele já fez. Deixa eu te fazer uma pergunta, e deixa eu olhar o horário também. Tenho 10 minutos. Se essa comunidade aqui hoje acabasse, fechasse, se aonde você tem o seu grupo de conexão não tivesse mais a reunião, qual é o impacto disso na vida das pessoas da localidade que você está? Eu fui para um evento com o Cleberson e lá nós fizemos uma dinâmica. Eu pastoreei ali na missionária muito tempo. Cleberson vira na dinâmica e diz: vamos usar a missionária, Adriano, como exemplo, porque fica mais fácil aqui. Aí ele me fez uma pergunta: qual que é o problema lá na missionária, Adriano? Que a igreja é a restauração. E eu fiquei pensando. Eu disse: faz tanto tempo que eu estou na missionária, mas de fato eu não conheço o lugar que eu estou. Eu não falei nada para ele na hora, mas eu fiquei tão constrangido que eu falei: meu Deus, eu amo as pessoas daquele lugar. Eu amo aquele lugar. Quando eu piso ali, né, há algo de Deus na minha vida, assim, naquela redondeza ali. Mas eu preciso entender, eu como igreja, qual é o impacto que nós estamos gerando naquele lugar. Esses dias eu ouvi um ministro dizendo que ele orou a Deus na pandemia, dizendo: Deus, tanta gente padecendo, tanta gente sofrendo, o que o Senhor vai fazer? E ele disse que Deus respondeu a ele: eu já fiz. Ele disse: fez? Ele falou: fiz. Ele falou: fez o que, Senhor? Ele falou: fiz você. Eu fiz você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não entender a graça de Deus, você vai reter ela.
mais terrível que é não desfrutar da graça de Deus é não entender que ela não acaba em mim. Mais poderoso que o que Deus fez na minha vida é o que Ele fará através dela. Mais poderoso do que o que Deus fez na minha vida é o que Ele vai fazer através dela. Não compreender esse assunto e não tomar consciência de qual é o meu papel nessa história, porque eu quero te dizer, você não tem um propósito, você faz parte de um propósito. Tetelestai, está consumado, você nasceu. Eu acabei de te dizer, Isaías 46, 9 e 10, você não é um erro, você nasceu no dia certo, na família certa, no momento certo, você tem os dons exatos que você precisa ter para o cumprimento do seu propósito. Nada te falta para o cumprimento daquilo que você nasceu para cumprir. Que de maneira coletiva é expressar o amor de Deus. E de maneira individual é reconhecer qual é a minha parte nessa engrenagem para expressar o amor de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Porque nesse exato momento, jovens estão sendo destruídos no mundo das drogas. Jovens têm entrado no mundo da prostituição. Jovens e famílias têm sido dizimadas. Há muita injustiça na terra. Há um sistema pelo qual só a igreja tem autoridade para combater. Mas uma igreja que não é probabilidade, uma igreja que é realidade. Você não vai sair da esfera da probabilidade para a realidade se você não compreender a graça de Deus. Avance mais um, por favor. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você compreender a graça de Deus, e se você decidir responder a essa graça que se manifestou na sua vida e agora quer se manifestar através dela, aqui está escrito, há uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida, não vai te faltar nada, toda a suficiência, você vai abundar. Você sabe o que é ser uma pessoa abundante? A escassez vai ser extirpada da sua vida. Quer ser próspero, irmão? Você sabe qual que é o caminho da prosperidade? É a expressão da graça de Deus. A grande questão não é ser próspero, é para que você quer ser próspero? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não tem nada a ver comigo. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O caminho das boas obras é o caminho da vida de Deus pulsando em você e através de você. Você precisa entender que quando você decide amar, a vida de Deus ela circula, rios de águas vivas fluem do seu interior. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Quanto mais se ama, mais amor recebe. Quanto mais você entende da graça, mais Deus libera a graça sobre você. Passa mais um, irmão. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. A sua força mora numa coisa chamada dependência, no colo do Pai. A sua força para o mundo, para o sistema do mundo, você tem que ser firme e manter firme a sua confissão. Mas para Deus, você tem que ser um filho frágil. O que libera a força, eu me lembro de uma história, e eu termino aqui, de um menininho que o pai chegava e ele dizia: pai, pai, pai,
Aprendi a dar uma estrelinha. E o pai chegava cansado às vezes e passava direto. Tá bom, filho, depois o pai vê. Tá bom, filho. E aí teve um dia que o pai passou batido, muito cansado, né? Isso é só uma analogia, tá, irmão? Só uma história. E o menino: pai, aprendi a dar uma estrelinha. E aí o pai falou: tá bom, depois o pai veio. O pai, quando ele passou, o menino foi dar a estrelinha, ele escorregou e caiu. Pá! Aí ele escutou: ai! O pai pulou de onde estava e imediatamente ele esteve presente diante do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda que quando você compreende a graça de Deus, você é alguém rendido na presença de Deus. Sabe quando você levanta as suas mãos, você está dizendo: Senhor, eu não sou capaz. Mas quando você levanta as suas mãos, ao mesmo tempo que você diz eu não sou capaz, você está declarando: o Senhor é. Eu estou me rendendo diante do Senhor, porque o Senhor é o meu Pai. Ou melhor, Pai nosso. Antes, Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão. Não ande por razão. Não ande por justiça própria. Mas eu estou certo, sai fora desse caminho. Nem com Deus e muito menos para com seus irmãos. Humildade é uma nobreza. E é um caminho que te insere e te habilita a desfrutar da graça de Deus. Irmão, não tem jeito. Quando você se depara com alguém que é cheio de humildade, cheio da graça de Deus, não tem como. Eu descobri que o amor é a coisa mais violenta que existe. As pessoas pensam o seguinte: eu não vou ser bobo de ninguém, não. Você está me falando aí num mundo tenebroso como esse que eu estou. Eu digo: não, irmão. Eu estou te ensinando um princípio que vai te fazer a pessoa mais preparada para enfrentar qualquer adversidade que você enfrentar. Deus está te chamando nessa manhã para se render. Você vai sentar à mesa com Ele. Você precisa entender o que significa o pão e o sangue. Acho que terminamos no próximo. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e pela graça, e de graça dai. Você vai ver uma série de coisas e de autoridade que está sobre a igreja, que vai te trazer uma responsabilidade de não ser alguém que passe desapercebido. Impressionante quando o Cleberson ele agora recebe uma mensagem que tem alguém enfermo. A primeira coisa que ele fala: mas como é que faz para ir lá? Vamos lá. A empatia também é a expressão da graça de Deus. A responsabilidade de saber que está sobre nós e que nós somos os filhos que expressamos a glória de Deus. É nós que, quando se encontrar com alguém que está leproso, que está morto, que está endemoniado, né, é a graça que está sobre nós que vai possibilitar essa pessoa ser transportada do reino das trevas para a maravilhosa luz. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. O apóstolo Paulo, ele dizia: tem alguns aí falando demais, mas quando eu for ter com vocês, eu vou mostrar para eles na prática, que o evangelho não é falar apenas. O evangelho é confessar, mas é também expressar através do poder de Deus. Portanto, ide ou indo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, nesse exato momento, Ele está contigo. Ele decidiu habitar dentro de vós. O que eu tenho que fazer então, Adriano? Quando essa graça, quando os meus olhos são abertos, indo, fale dessa graça para as pessoas.
Eu peguei um aplicativo para o grupo de conexão, peguei um motorista e comecei a falar do amor de Jesus para ele. Aí chegou na subida da missionária ali no miolinho, um carro veio e o ônibus veio, ia bater, pegar a lateral inteira do carro dele. Ele tirou o carro, deu uma ré para escapar do ônibus, pegou o carro de trás. E aí desceu ele, desceu eu com as esfirras na mão, trincou o para-choque do cara de trás, o cara hiper tranquilo, falou, não, eu vou pegar a placa, o telefone, depois a gente conversa. Ele ficou desconcertado. E eu já estava falando do amor de Deus com ele, continuei falando. Quando eu cheguei no grupo de conexão, ele mandou uma mensagem para mim. Eu precisava desse encontro hoje. Tudo que eu precisava era isso. E tem uma coisa aqui, irmãos, que eu só vou comentar para você entender que a graça de Deus, ela é uma prática. Quando eu desci do carro, que eu vi que rachou o para-choque, eu entrei dentro do carro, o Espírito de Deus falou comigo. Falou, pode falar para ele que você vai auxiliar ele nessa demanda. Era como se eu olhasse o coração dele, eu visse uma preocupação muito grande. Quanto que vai ficar isso? Como é que vai ser isso? E aí eu disse, pega meu número de WhatsApp, que o Espírito de Deus falou comigo, eu vou responder por isso que aconteceu. Aí ele disse, não, moço. Não. De jeito nenhum, quem bateu o carro foi eu. Eu falei, não, eu sei que foi você. Mas não me impeça de ser um canal da graça de Deus na sua vida. Não sou eu. Não teria nem condição de fazer isso. Sabe por que eu estou comentando isso, irmãos? Só para você entender na prática. A prática. Sabe, as pessoas estão cansadas de tanta gente que fala de Jesus, mas se parece muito pouco com Ele. O mundo precisa de pequenos cristos. Gente que olha nos olhos. Gente que sabe seu nome. Coisa que eu acho mais linda no Evangelho é quando Jesus parava diante de uma situação. Pode girar o último slide, irmão. O outro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja um propagador das boas novas. Deus é amor e tem prazer em salvar e não condenar. Caso contrário, não enviaria seu único filho para lhe salvar. Conte essa maravilhosa notícia ao máximo de pessoas que você puder, em tempo e fora de tempo. Se coloque de pé no seu lugar. Irmão, volta só um slide. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz que nós somos lavoura. E a Bíblia diz que nós somos edifício. Nós. A primeira coisa que a Bíblia diz é que nós somos cooperadores. Você só está aqui porque alguém cooperou com o Senhor e o expressou na sua vida e pregou o Evangelho da graça para você. Então tudo começa com a cooperação de alguém que decidiu não a fazer, mas expressar o que Deus fez por você. Depois você é lavoura, ato de preparar o terreno para cultivá-lo. Depois, como igreja, você tem a missão, a nobre missão de preparar a terra, preparar o corpo. E por fim, nós somos a morada de Deus, o edifício. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. O edifício ainda não está pronto, porque ainda tem muita pedra preciosa do lado de fora. E Deus está te chamando para ser um cooperador e trazer essas pedras para o lado de dentro. Deus está te chamando para construir essa casa que Ele vai fazer morada,
junto com você. Ele pode contar com você? Então levanta suas mãos assim e responda a Deus. Vamos agradecer ao Senhor e os irmãos já vão ministrar a senha. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu espero que tenha ficado claro para os meus irmãos a sua graça abundante. Senhor, há um ano aproximadamente eu fui tão impactado com o Evangelho da Nova Aliança. Eu conheci o seu amor tão profundamente. Senhor, nos ajuda como igreja, Pai. O Senhor não nos chamou para encher banco de igreja. O Senhor nos chamou para restaurar corações, apresentar o Teu amor, o Teu Evangelho, Pai, para o maior número de vidas que nós conseguimos acessar. Senhor, que venha uma tomada de consciência diante dessa palavra. Sim, Senhor, nós aceitamos ser Seu cooperador. Como filhos amados, nós iremos trabalhar no empreendimento do Pai. Nós iremos, Pai, buscar as pedras preciosas vivas para esse edifício. Senhor, eu declaro, Pai, um tempo da abundante graça e do sobrenatural, Senhor, sobre a igreja. Um tempo que essa consciência vai startar, Pai, o que aconteceu conosco essa semana. Mal, Senhor, nós conseguimos, Senhor, seguir o que nós havíamos preparado, porque a Tua glória invadiu, Senhor, o lugar que estávamos reunidos. Senhor, nos ajuda como igreja, Pai. Manifesta o Teu poder na nossa fraqueza. Não por nós, mas apesar de nós. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Leva-me ao Teu rio. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu quero. Nos ajuda, Pai. E te louvamos e te agradecemos por essa maravilhosa graça. Senhor, não será em vão. Leva-me aos cativos. Não vai ser em vão, Senhor. Nós não vamos ser egoístas. Nós vamos contar essa notícia, Senhor. Leva aos oprimidos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Receba agora, Pai, uma salva de palmas, Pai. Uma salva de palmas, Jesus. Eu vou anunciar o Teu Diz aí pra Ele. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Seus beijos, Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Nesta manhã nós vamos participar da ceia do Senhor. Enquanto está passando já o pão e o cálice, eu gostaria que você pegasse o seu e aguardasse um instante até que todos sejamos servidos. Eu gostaria de comunicar, dar um recado importante. Semana que vem é Dia dos Pais. Nós sabemos que pais e mães, para nós que somos de Cristo, é todo dia. Mas o mundo tem as datas específicas e nós vivemos neste mundo, ok? Então, nós vamos suprimir a reunião fisicamente e vamos mantê-la online. Para quê? Para que você possa se reunir com a sua família, reunir-se com o pai, se você às vezes tem alguma data que você
junta a família toda, essa é uma data importante. Então, e que juntos possamos estar ali online vendo o culto. Amém? Amém, queridos? Então, fique atento para que você, recebendo o link nos grupos aqui do WhatsApp, você possa estar conosco no próximo domingo. Ok? Então, não haverá o culto fisicamente aqui, não estaremos aqui reunidos, mas estaremos no mesmo espírito e online. Ok? Você que está já nos assistindo, já pode cooperar com isso. Amém? Vamos falar sobre a ceia rapidamente. Texto muito conhecido. Todos nós sabemos que somos o corpo de Cristo. Amém? Diga, eu sou o corpo de Cristo. Amém. Texto muito falado, 1 Coríntios 11, 24, e tendo 23 antes, Paulo dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, e dando graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Quantos somos o corpo de Cristo? Amém. Então você tem aí um pedacinho do pão. Se você pudesse juntar de 2 em 2, procure alguém, não deixe ninguém sozinho. Eu sei que já estamos aqui saindo de uma pandemia, em nome de Jesus. Se você está em família, melhor ainda, mas procure alguém. E Jesus falou: nós somos o corpo, e ele falou: este é o meu corpo, tomai isso em memória de mim. Se você puder, estiver com a sua família, se você puder estar com eles depois, ou com alguém que Deus tenha te colocado, você está disposto a ser entregue por essa pessoa que está ao seu lado? Porque esse é o sentido da ceia, irmãos. Que nós nos entreguemos, porque somos corpo, e Ele já nos repartiu em favor dos próximos, por estarmos reunidos em favor um do outro, pela vida de Deus que habita em nós. Isso não vem de nós, mas veio dele. Que eu e você possamos nos permitir ser partidos e entregues. Que as pessoas possam tomar esta porção da vida de Deus que está em você e que nunca vai te fazer falta, porque quem dá, se lhe recebe, diz a palavra. Então erga o seu pão e nós vamos depois cantar juntos. E vamos, encantando, ministrar uns aos outros. Primeiro o pão, e igualmente ele fez isso, já lendo o versículo, né? Este também é o cálice da nova aliança, este é o meu sangue, fazei isso também todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, nós tomamos estes elementos, ó Pai, do uso comum, este pão, este suco, e declarando em nome de Jesus, Senhor, que fazemos isso na tua memória. Fazemos isso lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. Senhor, sacrifício esse que nos traz hoje vida e vida em abundância. Sacrifício este que é a manifestação da graça que nos alcançou. Graça, Senhor, que ouvimos hoje. Temos ouvido, Senhor, e experimentado, muito mais do que ouvido. Sabedores, ó Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Mas antes de nos ensinar, o Senhor já nos aceitou. Obrigado. Obrigado, papai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, por este sangue que nos lava e nos purifica. E ao comermos e bebermos, Senhor, fazemos isso, recebendo a cura, recebendo ao Senhor a salvação, sozo, a vida que Deus vive em todas as áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Porque esta é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando. Em determinado momento você vai comer junto com seu irmão, com sua irmã. Amém. Para a glória de Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Além do sangue de Deus, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada O que nos faz? Que nos lava dos pecados. Vamos juntos, amém, queridos? Que nos Se puder comer junto com alguém, faça isso. Diga: receba a vida. Eu me dou na tua direção, eu me reparto com você e recebo da parte do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Comamos o pão. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada Oh, aleluia. além do sangue, Igualmente, faça com o vinho. além do sangue. Bem, bebamos em nome de Jesus. eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém. Nessa liberdade, receba um abraço, um ósculo santo. Deus te abençoe. Uma semana frutífera, cheia da graça, da unção, do poder, da presença. Vivendo nesta graça, vivendo nesta graça, pela graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Eu sou livre.